O que você faria se a pessoa que enviaram para destruir acabasse sendo a única que realmente enxergou você de verdade? E essa história mostra que a espera pelo amor verdadeiro, não importa o quão doloroso seja o caminho, pode ser recompensada de maneiras que você jamais imaginou? O depoimento deveria durar 40 minutos. Margaret Ali já tinha feito centenas deles, e aprenderá logo no início da carreira na Caldwell & Price que 40 minutos era o limite máximo da paciência de qualquer pessoa antes que as máscaras começassem a cair. Ela entrou na sala de conferências do 32º andar do prédio Daley Center naquela manhã de janeiro de 1993 com 2 blocos amarelos, um gravador e a absoluta certeza de que Danielle Voss era uma fraude. Ele já estava sentado quando ela chegou. Margaret esperava arrogância, aquele tipo específico que acompanha homens que constroem empresas do zero e se convencem de que as regras foram feitas para os outros. O que ela não esperava era a maneira como ele ergueu os olhos da janela, com o horizonte cinzento de Chicago atrás dele, e disse simplesmente: "Eu sei por que você está aqui, e entendo." Ela se sentou sem responder. Apertou o botão de gravação. Danielle Voss tinha 38 anos e havia fundado a Meridian Construction 6 anos antes com um empréstimo da mãe e uma reputação de concluir projetos que outros empreiteiros recusavam. Sua empresa havia construído 3 conjuntos habitacionais populares no South Side, e agora a cidade de Chicago o acusava de desviar fundos federais, falsificar relatórios de conclusão e subornar um inspetor de zoneamento chamado Ferris. O escritório de Margaret havia sido contratado pela cidade. Ela tinha 400 páginas de documentação e uma linha do tempo que parecia impecável. Mas 40 minutos viraram 3 horas. Ele respondeu a cada pergunta sem evasivas, sem a fuga ensaiada que ela aprenderá a detectar nas pausas entre sílabas. Quando ela pressionava, ele respondia, não com hostilidade, mas com precisão, apontando documentos que ela havia visto, mas não lido completamente, datas que aceitara sem verificar. Em determinado momento, ele deslizou uma pasta pela mesa e disse: "Acho que você vai querer olhar a página 11." Ela olhou. Manteve o rosto imóvel. Naquela noite, dirigiu para casa sob a chuva congelante e ficou sentada no carro estacionado em frente ao prédio onde morava, na Dearborn, por um longo tempo antes de entrar. Margaret havia construído toda a sua identidade profissional sobre ser a pessoa que concluía as coisas. Crescerá como filha de uma bibliotecária de ensino médio em Evanston, que recortava cupons de supermercado e passava as blusas de trabalho na noite anterior. E antes dos 12 anos já entendia que a distância entre sua vida e outro tipo de vida era feita inteiramente de esforço contínuo. Formou-se em primeiro lugar na Northwestern Law. Nunca havia perdido um caso em que realmente acreditasse. O problema começava a se formar no fundo de sua mente como uma rachadura no asfalto congelado, lenta e crescente. Ela já não tinha certeza de que acreditava naquele caso. Os depoimentos continuaram 2 vezes por semana durante fevereiro. Ela dizia a si mesma que estava sendo minuciosa. Dizia que as sessões adicionais eram justificadas processualmente. Seu sócio supervisor, um homem compacto e eficiente chamado Aldridge, perguntou uma vez por que o caso estava demorando tanto, e ela respondeu que o réu era excepcionalmente organizado, o que era verdade, e não disse mais nada. Danielle trouxe café na 3ª semana. Colocou um copo ao lado do gravador dela sem fazer comentários, e ela não agradeceu nem bebeu até que ele desviasse o olhar. Então tomou metade de uma vez só porque estava acordada desde as 5. Ela aprendeu coisas sobre ele da mesma forma que aprendia tudo, primeiro pela documentação e depois pela inferência. Ele crescerá em Pilsen. Seu pai havia morrido em uma obra quando Danielle tinha 9 anos, uma falha em andaimes, um empreiteiro que cortara gastos em equipamentos de segurança. Danielle nunca falará sobre isso em entrevistas. Ela encontrou a informação em um antigo perfil de jornal de bairro de 1988, 2 parágrafos escondidos perto do final. Leu 3 vezes e depois arquivou em uma pasta etiquetada apenas antecedentes,
sem comentar nada com Aldrich. Na quarta semana, perguntou a ele, durante um intervalo, por que escolher a construção civil. Ele a olhou por um instante, como se estivesse decidindo alguma coisa. Então respondeu, porque eu queria construir coisas que durassem. Ela não anotou nada. Era o fim de março quando encontrou os registros de pagamento de Ferris, aqueles que sua própria equipe havia marcado como prova de suborno. Já os havia visto antes e aceitara a interpretação sem investigar mais porque a cronologia fazia sentido e porque Aldrich dissera que estava tudo claro. Mas puxou os originais novamente em uma terça-feira à noite, sozinha no escritório, e voltou transação por transação, e encontrou algo que não deveria estar ali, um segundo conjunto de registros municipais, arquivado 6 semanas antes dos pagamentos em questão, mostrando que Ferris já havia aprovado a alteração de zoneamento antes que qualquer dinheiro tivesse mudado de mãos. O pagamento não comprará a aprovação. A aprovação já havia sido concedida. O pagamento era outra coisa, e ela permaneceu em sua mesa até meia-noite lendo tudo novamente desde o começo, e quando apagou a luminária compreendeu que o caso construído pela cidade não era um caso. Era uma história contada ao contrário a partir de uma conclusão que alguém já havia escolhido. Ela não dormiu. A quase separação não surgiu de um mal-entendido entre os dois, mas da estrutura do mundo em que ambos estavam inseridos. Margaret procurou Aldrich na manhã seguinte e expôs o que havia encontrado. Foi cuidadosa e precisa, e observou o rosto dele se fechar da maneira como rostos se fecham quando um problema se torna inconveniente. Ele disse que a interpretação era defensável. Disse que a cidade precisava que o caso seguisse adiante por razões que iam além dos detalhes da documentação. Disse que ela era jovem e que seu julgamento, embora admirável, talvez não estivesse calibrado o suficiente para as realidades políticas dos litígios municipais. Naquele momento, ela entendeu que estavam pedindo que fosse um tipo diferente de advogado daquele que acreditava ser. Ela ligou para Daniel naquela noite de um telefone público a 2 quadras do escritório, parada no frio com o casaco aberto porque saíra do prédio sem sequer parar para fechá-lo. Disse que precisava falar com ele fora de qualquer procedimento formal. Ele respondeu, eu sei. Diga onde. Eles se encontraram em uma lanchonete na Michigan Avenue que estava quase vazia em uma noite de quarta-feira. Ela colocou os documentos sobre a mesa e explicou o que havia encontrado, devagar e sem dramatizar, porque os fatos já eram dramáticos o suficiente por si só. Ele ouviu sem interromper. Quando terminou, olhou os papéis por um longo momento e depois olhou para ela e disse, você está me dizendo que vai destruir o próprio caso. Ela respondeu, estou dizendo que esse caso não deveria existir. Ele disse, isso vai custar seu cargo no escritório. Ela respondeu, eu sei. Ele ficou em silêncio por um instante. Então disse, Margaret. Por quê? E ela respondeu, porque você construiu coisas que duravam, e alguém tentou destruí-las, e eu não vou ser o instrumento disso. O que ela não disse, porque ainda não tinha palavras para aquilo, era que em algum lugar daqueles longos depoimentos através de uma mesa de conferências, observando-se recusar a diminuir sob pressão, compreenderá algo sobre o tipo de pessoa que queria ser, e era o mesmo tipo de pessoa que ele já era. Ela protocolou a declaração suplementar no tribunal na segunda-feira seguinte pela manhã. Aldrich aceitou sua demissão antes do meio-dia. Esvaziou o escritório em 40 minutos, o que observou com um humor sombrio e particular, e saiu do prédio da Caldwell Price em uma fria tarde de abril carregando uma caixa de arquivos e seus 2 blocos amarelos. O caso contra Daniel Voss foi arquivado 6 semanas depois, quando a cidade decidiu não prosseguir diante do registro corrigido. Uma investigação interna sobre como a documentação original havia sido montada foi iniciada discretamente e depois, menos discretamente, levou à renúncia de um subcomissário cuja relação com Ferris se revelou consideravelmente mais complexa do que qualquer um havia admitido. Margaret passou aquelas 6 semanas fazendo trabalho contratado para um pequeno escritório em Vicker Park que lidava com disputas de inquilinos e reivindicações trabalhistas. Ela não estava infeliz.
pela primeira vez em anos, já não representava a pessoa que deveria ser. Daniel ligou para ela em um sábado de maio. Perguntou se ela gostaria de tomar um café com ele, e ela respondeu que sim sem fingir pensar no assunto. Sentaram-se do lado de fora, em uma mesa na calçada, porque o clima finalmente havia melhorado e a cidade fazia o que fazia no primeiro calor verdadeiro da primavera, abrir-se, com as pessoas se movendo de maneira diferente, mais devagar e mais dispostas a estar presentes. Ele contou que a Meridian havia conseguido um novo contrato, a reforma de uma escola em Bronzeville. Contou que uma organização sem fins lucrativos de desenvolvimento comunitário o havia convidado para fazer parte do conselho. Contou que sua mãe chorara quando o caso foi arquivado, e foi a primeira vez que mencionou a mãe, e Margaret entendeu aquilo como uma forma de confiança. Ela contou que aceitara uma proposta de trabalho do escritório de inquilinos permanente. Contou que o salário era um terço do que ganhava antes, e ele perguntou: "Você está bem com isso?" E ela respondeu: "Acho que pela primeira vez estou realmente exercendo direito." Ele atravessou a mesa e colocou a mão sobre a dela, deixando-a ali. A parte difícil de ser honesta consigo mesma, aprendera ela, era que isso exigia parar de se mover por tempo suficiente para ouvir o que realmente pensava. Passará 11 anos em movimento. Olhou para a mão dele sobre a sua, para a rua e para a luz refletindo nos prédios de vidro, e pensou: era para isso que eu estava caminhando sem saber. Eles se casaram no janeiro seguinte, em uma pequena cerimônia em um restaurante em Pilsen que a mãe dele ajudara a escolher. A mãe de Margaret veio de Evanston usando seu bom vestido azul e chorou 2 vezes, uma durante os votos e outra quando Daniel fez um brinde ao documento na página 11 de uma pasta e a advogada que realmente o havia lido. Margaret abriu seu próprio escritório na primavera após o casamento. Assumia casos que outros escritórios consideravam inconvenientes, e era boa nisso, melhor do que antes, porque já não tinha medo da conclusão. A empresa de Daniel concluiu a escola de Bronzeville dentro do prazo e abaixo do orçamento, e na cerimônia de inauguração uma vereadora apertou sua mão e disse que ouvirá falar dele, e ele respondeu baixinho que esperava que aquilo fosse algo recente. Na noite após a inauguração, sentaram-se nos degraus de sua casa em Ukrainian Village e ela se apoiou nele e ele passou o braço ao redor dela enquanto a cidade seguia fazendo o que cidades fazem, indiferente e luminosa, e ela pensou em uma sala de conferências em janeiro, em um café que quase não bebera e nos 40 minutos que se tornaram o resto de sua vida. Você gostou da história de hoje? Fica comigo só mais um instante. Conta pra gente nos comentários, de que cidade você está assistindo. Essa mensagem te tocou? E se tiver ideias para novas histórias, compartilhe, a sua sugestão pode virar o próximo vídeo. Deixe um like se esta mensagem teve algum significado para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Se você acha que alguém pode gostar desta mensagem, pode compartilhar. E se quiser apoiar o canal, dê uma olhada nos links da descrição. Alguns são links de afiliados, então você ajuda sem custo extra. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.